Boa tarde. Vamos falar um pouco sobre o manejo de plantas daninhas no sorgo. Mas antes de falar sobre o nosso manejo, vamos conhecer um pouquinho da nossa cultura. Então, o sorgo ele é originário da África Central, onde foi inicialmente reconhecido nas regiões da Etiópia e Sudão. Logo depois foi disseminado por toda a África e Ásia e posteriormente transportado principalmente pelos escravos para o continente americano e australiano. Já a sua importância, o sorgo é um dos principais cereais cultivados em todo o mundo, destaca-se particularmente por sua produção em regiões de altas temperaturas e baixa precipitação, locais onde a cultura atinge alta produção de forragem de grão. Graças aos trabalhos desses melhoristas de plantas, que desenvolveram cultivares com adaptação fora da zona tropical. Também são reconhecidas pelo uso de seus grãos como alimentos humanos e animais, matéria-prima como produção de álcool anidro, bebidas alcoólicas, cola, tinta e para a produção de vassoura. Quanto à classificação, quanto ao tipo, né? Temos o sorgo granífero, forrageiro, sacarino e vassoura. O granífero destaca-se a obtenção de biomassa, quanto para alimentação humana e animal, ele tem um porte baixo que é adaptado principalmente para colheita mecanizada. O forrageiro, ele é mais para pastejo, corte verde, fenação, cobertura morta. O sacarino é apropriados para confecção de silagem e ou produção de açúcar e álcool. Vassoura, suas panículas são confeccionadas vassouras. Como vocês podem ver, as panículas com pouco grão, principalmente para fabricar vassouras. Então, vamos falar um pouco sobre o manejo das plantas daninhas em sorgo. Quando não utiliza-se métodos de controles em plantas daninhas, obtém-se baixas produtividades, altas competitividade com a planta do sorgo, com plantas daninhas, maior presença de doenças, maior presença de pragas, menor quantidade de biomassa, maiores prejuízos aos produtores, que nenhum produtor quer isso, né? Então, a cultura do sorgo, ele apresenta um desenvolvimento inicial lento, sendo por isso muito susceptível à interferência dessas plantas daninhas nos primeiros 60 dias após a sua emergência. A presença dessas plantas daninhas na quarta semana após a emergência, em torno de 28 dias, o sorgo granífero ele poderá promover uma redução de 35 a 70% da sua produtividade dos grãos. Então, é muito ruim isso, né? Já para fazer esse controle de plantas daninhas, a gente precisa determinar um período, ou seja, o período de interferência de plantas daninhas na cultura do sorgo. Ou seja, o conhecimento da capacidade dessa interferência dessas plantas daninhas sobre a cultura do sorgo é importante na tomada de decisão para a realização do controle. Então, vários fatores influenciam a intensidade de competição entre as plantas cultivadas e as plantas daninhas. Esses períodos a gente determina de período PAI, PTPI e PCPI. O período PAI é o período em que a cultura pode permanecer em convivência com a comunidade de plantas daninhas, sem haver essa interferência negativa em sua produção final, que é denominada de PAI, que é o período anterior à interferência. Agora, o período a partir do plantio, em que a cultura deve permanecer livre da presença das plantas daninhas, para que não ocorra essas perdas de produção, é chamada de PTPI, período total de prevenção da interferência. Agora, a partir desses dois estudos, é que podemos determinar também o período em que efetivamente os métodos de controle eles devem ser realizados para minimizar as perdas de produtividade, que é denominado de PCPI, que é o período crítico de prevenção da interferência. Eu encontrei um artigo que é dos autores, né, Rodrigues et al., que fala um pouco sobre essa interferência. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre esses gráficos que eu encontrei no trabalho deles. Que temos aqui à esquerda a figura 3, no eixo Y, produção de grãos, no eixo X, dias após semeaduras.
Na figura 4, no eixo Y, temos a redução em porcentagem. É importante, né, que quanto mais o gráfico sobe, maior é a redução da produção. Quanto mais desce, melhor a produtividade. Já no eixo X, temos dias após a semeadura. Então, de acordo com esses resultados, a cultura do sorgo BRS 310, que é um sorgo granífero que eles trabalharam, ele pode permanecer em convivência com a comunidade de plantas daninhas, que é denominada de PAI, né? Que é o período que antecede a interferência, de 42 dias. Já o PTPI foi em torno de 26 dias, como vocês podem ver no gráfico, na figura 3. Desse modo, pode ver que o PAI foi maior que o PTPI. Nesse caso, não ocorreu o PCPI. E agora, como é que eu vou saber? Quando não ocorre o PCPI, nesse caso, ele não é encontrado, o controle dessas plantas daninhas em uma época é suficiente. Então, desde que este controle seja feito no término do período PAI e no término do PTPI, possibilitando que a cultura expresse seu potencial produtivo. Então, este controle ele pode ser feito por meio de capinas manuais ou utilizando-se herbicida de pós-emergência sem efeito residual. Se tiver efeito residual, esse efeito deve ultrapassar o PTPI. Então, observaram também que, havendo um controle de plantas daninhas até os 28 dias após a emergência do sorgo, pode ocorrer uma redução, quer dizer, se não houver o controle dessas plantas daninhas até os 28 dias, pode ocorrer a redução de 35%. E se continuar sem fazer o controle, pode chegar a 70%. Então, como vocês observam na figura 4, nesse trabalho, ele houve uma limitação de produtividade de até 89,6%, quando comparado os tratamentos sem e com interferência das plantas daninhas durante o ciclo na cultura. Ou seja, vocês podem ver que esse gráfico tem uns quadradinhos, que é o período de convivência das plantas daninhas com o sorgo. Então, ocorreu esse aumento, né? Esse crescimento nessa linha, que é a redução em porcentagem. Então, essa redução aí foi de até quase 90%. Então, uma grande perda na produtividade. Já em algumas situações, já a presença da planta daninha convivendo com a cultura em um determinado tempo, ou pode ocorrer uma produtividade, como ocorreu na figura 3 ilustrada, que eu coloquei umas setas vermelhinhas indicando nos dias 7 e 14, que evidenciou aí um aumento da produção de grãos de 5,4% em relação ao testemunho total no limpo. Então, coloquei até um quadradinho aí em cima, né? Que aumento da produtividade, períodos de convivência de 7 a 14 dias. Então, nesse curto período, houve um acréscimo. Então, vamos dar continuidade aqui com os métodos de controle que podem auxiliar no manejo, que são os métodos preventivo, cultural, mecânico e químico. Entre esses, o mais interessante que nós vamos citar aqui é os químicos, que devemos levar em consideração o conhecimento da seletividade do herbicida para a cultura e sua eficiência no controle das espécies na área a ser cultivada. Mas, além desses controles, o sorgo ele possui uma defesa natural contra as plantas daninhas, que nós denominamos ela de alelopatia. Então, essa defesa natural ela consiste na capacidade de o organismo produzir metabólitos que atuam inibindo ou o crescimento ou desenvolvimento de outros organismos que estão próximos. Então, o sorgo é uma planta que ela possui uma alelopatia comprovada. Ela produz um complexo de substâncias lipídicas e proteínas denominadas genericamente de sorgolone, que é naturalmente liberado para o solo a partir dos tricomas das suas raízes, e no momento em que entra em contato com as ervas daninhas, elas conseguem inibir o crescimento dessas ervas daninhas. Então,
Esse sorgolone, ela tem uma substância hidroquinona que compõe cerca de 90% da secreção oleosa das raízes do sorgo. Então, de fato, esse sorgolone aí, ele atua de forma semelhante à inibição do sítio de ligação do fotossistema 2 do princípio ativo atrazina. Ele funciona quase da mesma forma, bem semelhante. Já as plantas daninhas com sementes grandes, elas tendem a serem menos sensíveis a esse sorgolone, então é necessário entrar com herbicida já. Entre as plantas daninhas, eu citei que as principais espécies de plantas daninhas na cultura do sorgo, que é o caruru, corda de viola, capim marmelada, capim amargoso, capim pé de galinha e picão preto. Entre aqui os controles químicos do sorgo agora. Então, nos controles químicos, nós temos as classificações e mecanismos de ação. Nas suas classificações, período de aplicação é o pré-plantio incorporado, pré-emergência, pós-emergência, pós-emergência dirigida. Ou seja, através do uso correto de herbicida, as plantas daninhas podem controlar eficientemente, sem danos à cultura. Agora, se feito de forma totalmente errada, os danos é bem gravíssimo. Então, deve-se ter bastante cuidado, ou seja, cada herbicida possui um mecanismo de ação. Coloquei aqui um gráfico para vocês observarem. E alguns exemplos de herbicida, atrazina, glifosato, né? Vocês podem acompanhar. Então, o uso do herbicida, por ser uma operação de maior custo inicial, é indicado mais para lavouras de médio e grande porte, porque se o uso desse herbicida não é indicado para lavouras, se for indicado para lavouras de baixo nível tecnológico, o seu custo, no caso, ele não vai representar um grande compensador no final. Você vai gastar mais do que ter utilizado outro mecanismo de controle. Além desses dos herbicidas, temos aqui 3 herbicidas registrados pelo Ministério da Agricultura para o sorgo, que é o atrazine 2,4-D e o flumioxazin. Então, esses 3 princípios ativos são registrados e podem ser utilizados. Então, tem os seus produtos comercial, como vocês podem ver, a formulação e concentração dos produtos, a dose a ser aplicada por quilo ou litro hectare, época de aplicação, como eu tinha dito, se é pré, se é pós, classificação, se é toxicológica para o aplicador e para o ambiente, e o intervalo de segurança. Além das aplicações, existem as principais perdas na pulverização. Então, temos aqui na figura, né, umas porcentagens dessas perdas que todo aplicador, agrônomo ou produtor devem ter ciência dessas perdas, porque é essencial o conhecimento de como otimizar a aplicação de herbicida, não é qualquer pessoa. E para minimizar os prejuízos e problemas decorrentes das perdas, que é tanto como deriva, ocorre muito evaporação, velocidade de trabalho do pulverizador, tamanho das gotas. Então, você conhecer o herbicida, as plantas daninhas, conhecer sua cultura, o tipo de clima, a sua temperatura. Então, é essencial você ter todo esse conhecimento para adquirir o herbicida propriamente para ser aplicado na sua área, porque esses fatores vai diminuir assim o custo de produção, ou, vai diminuir, nesse caso, o, a quantidade de plantas daninhas na sua área. Então, muitíssimo obrigado pela atenção de todos e até a próxima.